Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus esteja no coração de todos. Uma noite agradável para a gente conversar um pouquinho. Ele está testando a minha voz porque eu estou me recuperando de uma laringite, então me desculpe, mas eu vou fazer o melhor possível para que chegue até vocês lá. E desejamos, que tudo transcorra com harmonia, com os melhores eflúvios, com a atmosfera espiritual que viemos buscar, a tranquilidade, o assentamento dos nossos pensamentos, deixar o dia a dia lá fora e aqui usufruímos por breves instantes, desta condição espiritual de melhoria que tanto buscamos. Então, que Jesus, o nosso mestre, nossos bondosos amigos espirituais, nos inspirem, nos amparem, nos protejam nesta noite e em todos os dias desta nossa semana. E eu quero conversar com vocês hoje de um assunto, quero conversar de coração para coração, sobre um tema pertinente a todos nós, que é sobre a dor. Eu acho que foi, se não me recordo, não é do meu tempo, mas tinha lá um trechinho de uma música da Ataúfo Alves, dizia assim: atire a primeira pedra quem não sofreu. Era por amor, Mas atire a primeira pedra quem aqui está presente hoje e que ainda não experimentou a dor na vida, seja ela de que natureza for. Por isso, vamos abrir os nossos corações, porque nós temos hoje a oportunidade de ver como a dor pode ser fonte de equilíbrio, educação e nos beneficiar. Mas, para que a gente possa entrar nesse tema, eu queria fazer uma breve recapitulação de algumas coisinhas fundamentais na doutrina espírita, para a gente se localizar bem, e poder prosseguir assim com um pouquinho mais de realidade. Quem somos? Somos espíritos imperfeitos. Somos espíritos encarnados, imperfeitos, em grau de inferioridade ainda, em estágio de aprendizado e burilamento de suas imperfeições, e que possuímos forte ligação com os instintos e materialidade, com propensão ao mal. E em nosso íntimo prevalece a ignorância, o orgulho e o egoísmo. Propensos ao mal, não porque somos maus, mas porque estamos em estágio de inferioridade, o que já é um acréscimo. Porque se nós observarmos ali no breve desenho ali, o mundo primitivo é de onde nós viemos. Nesse mundo primitivo, simples e ignorantes, aqueles que ali estão ainda vivem por puro instinto. Recém-criados, instinto de sobrevivência, e nós já evoluímos para um mundo de expiação e provas.
onde estamos? Na Terra, que na hierarquia espiritual, na escala espírita, segundo Allan Kardec, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, pertence à categoria de expiação e provas, onde só há experimentado dores e misérias, e que é o mundo no qual somente as imperfeições nos conservam presos. Então, é um mundo de expiação e provas, um mundo onde nós não vamos aqui, nesse momento, nesse planeta, nesta encarnação, alcançar aquela tão almejada e utópica felicidade que tanto nos promete. O paraíso não fica aqui, fica além. Então, vendo isto, que somos espíritos imperfeitos em busca de burilamento, em busca de aprendizado, em busca de condições que nos afastem desse orgulho, desse egoísmo, desta propensão ao mal. Também há que se observar aqui a atmosfera que nós vivemos, a atmosfera fluídica. Né? O nosso mundo, a cada dia de forma mais célere, ele está caminhando, né, para um lado onde a gente só vê coisas negativas acontecendo. Né? Os homens tomando decisões cada vez mais preocupantes, e essa atmosfera vai se tornando negativa também. Então, há alguma coisa acontecendo, né? Alguma coisa está caminhando para uma transformação. Mas, até lá, nós temos que ter esta noção. Estamos num mundo de expiação e provas, somos espíritos inferiores, imperfeitos. Muito bem. Agora, nós vamos procurar entender o que é a dor. Eu acho que se todos nós sofremos com a dor, seria dispensável explicá-la. O que é? Mas, para fins didáticos, né, fomos ao dicionário e lá está escrito que a dor é um sentimento angustiante, uma sensação penosa, desagradável. Uma mágoa originada por desgostos da alma, sentimento causado por decepção, frustração, desgraças. Né? Na verdade, a dor é um elemento de sofrimento. Porque eu penso assim, a gente vai ver, né, mais adiante os tipos de dor que existem, mas se você dá uma alfinetada sem querer no teu dedo e experimenta essa sensação penosa, angustiante, te causa um certo sofrimento. Né? Você sente o teu organismo reagir e a dor é dor. A dor é doída. Correto? Sendo um elemento de sofrimento e somos inferiores, estando no mundo de expiação e provas, onde há sofrimento e miséria, a dor é um fenômeno universal. Desde o princípio, a dor, elemento de sofrimento, também foi elemento de progresso. Porque o homem, o primata, o homem das cavernas, buscou abrigo, buscou transformar suas condições de vida por causa da dor, do sofrimento, das condições que vivia, das intempéries, do medo, perigo, né, dos animais. E se agregou, deixou de ser nômade, caçador, se agregou em pequenas comunidades para se proteger do sofrimento,
de ter que sair, caminhar, andar, né, longos trechos por este mundo selvagem à época, em busca de comida, em busca de proteção. Então, a gente pode até dizer que a dor é uma experiência inevitável da nossa natureza humana. Enquanto humanos, sentimos dor. Né? Eu acho que não existe um ser insensível. Talvez até, assim, falando da dor física, alguém com problemas neuronais não sinta ou sinta a dor de forma diferente. Isso é verdadeiro. Mas aí a dor, né, o sentimento, a emoção, etc. Então, faz parte da natureza. Quem não sofre está negando essa natureza humana. A dor pode ser considerada um mecanismo de defesa. É um sinal de alerta indicando que algo não está bem, seja biologicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Né? Tenho dor de cabeça. Opa, o que está acontecendo? Por que eu tenho dor de cabeça? Não é normal ter dor de cabeça. Né? A gente corre lá, toma um analgésico, a dor não passa, a gente vai buscar ajuda médica. Né? Hoje eu estou um pouco triste, amanheci, né, entristecido, melancólico. O que será que está acontecendo? Será que é porque está muito frio em Curitiba? Será que é porque está chovendo? Será que é porque está fazendo 6 graus? Provavelmente sim, né? A gente sabe que o clima interfere com o nosso humor. Mas se a gente não consegue equalizar esse humor, e essa tristeza persiste, temos que buscar ajuda. Porque alguma coisa lá dentro não está bem. Ou alguns pensamentos, né? Você é uma pessoa ativa, dinâmica, né? Gosta de ter sonhos, gosta de projetar o futuro, de repente começa a vir pensamentos pessimistas, pensamentos que não são compatíveis com a tua personalidade, com o teu modo de ser. Opa, fui lá no CELI, terça-feira, receber um passe porque tem alguma coisa espiritual acontecendo, vou buscar ajuda. Né? Então, é um mecanismo de defesa. Quando acontece, impulsiona-nos a pensar que alguma coisa não está bem. E a dor não é um sofrimento particular. Só eu sofro nessa vida. Né? Eu acho que, se eu me lembro vagamente, existe uma parábola do grão de mostarda, mas não é aquela da Bíblia, tá? É uma parábola budista. Então, a mãe viu a sua criança falecer, né? Foi picada por uma cobra e morreu. E a mãe, então, desesperada, percorreu o vilarejo, pedindo ajuda às pessoas, dizendo, por favor, me ajudem, quem pode me ajudar, o que eu devo fazer? Né? E as pessoas olhando aquele sofrimento, aquele desespero, disseram, olha, aqui ninguém pode te ajudar, mas nós sabemos um lugar que você pode ir e tem alguém que possa te ajudar. Você vá ao templo, você converse com Buda. E ela, carregando aquela criança, chegou lá, disse, por favor, mestre, me ajude, meu filho, né, olha a situação que eu estou passando, tem como resolver? E aí Buda disse, não, isso é muito simples.
um grão de mostarda resolve. Só que tem um porém. Você vai ter que percorrer o vilarejo, bater de casa em casa e pedir um grão de mostarda. Mas nesta casa não pode ter ninguém que esteja sofrendo ou que tenha sofrido, que esteja passando por alguma dor. E ela, esperançosa, saiu batendo de porta em porta. E cada porta que ela chegava, ela perguntava: há aí um sofrimento? E ela, amargurada, retornou ao templo e disse: Buda, não pude lhe trazer nem um grão de mostarda, porque em todas as portas que eu bati havia sofrimento, e alguns até maiores do que o meu nesse momento. Então, resignada, pegou o corpo do filho, né, e se encaminhou para os procedimentos necessários. É mais ou menos isso, né? Mas todos sofrem, todos passam por esse processo. O que nos causa dor ou sofrimento? Buscou-se classificar como a dor como sendo física, psicológica, social, espiritual. Mas, basicamente, nós sofremos por orgulho, orgulhosos que somos, né? Queremos ser mais, queremos ter mais, queremos ser os maiores, e aí nós sofremos, pagamos o preço, né, dessa busca, do egoísmo. Para mim. E o que nada mais é também o resultado das nossas escolhas mal feitas, do uso do nosso livre-arbítrio. Eu acho que, assim, a maior bênção que Deus nos proporciona é o livre-arbítrio, é poder escolher. Só que esse nosso poder escolher, ele é limitado, porque nós ainda somos ignorantes, orgulhosos, egoístas. Então, nós escolhemos mal. E toda escolha tem uma consequência. Todo mundo conhece a história, né, que se o vento soprar uma folha de cerejeira lá no Japão, vai repercutir lá no Canadá. Né? Tudo retumba, tudo tem consequência. Então, às vezes, sofremos porque escolhemos errado. Eu fiz aqui uma tabelinha para fins didáticos, né, do que é entendido como dor física, emocional, social, espiritual, como se definem, quais os sintomas e as causas. Uma coisa simples, não que seja assim, né? Se pudéssemos compartimentar desta forma. Mas a dor física é um indicativo que algo está errado com o nosso corpo físico, óbvio. Temos a sensação desagradável associada à lesão real ou potencial dos órgãos do tecido. Estou com dor no abdômen, pode ser fígado. Estou com dor no dedão do pé, pode ser unha encravada. E
Claro, as causas são as lesões, fratura, queimadura, processos inflamatórios, doenças crônicas graves, problemas emocionais também, acidentes e etc. A dor emocional é um sofrimento psicológico causado por eventos ou situações que afetam o bem-estar emocional. Traumas, recalques, frustrações, né? Que apresentam aí tristeza, ansiedade, raiva, frustração, desespero, baixa autoestima, insônia, dificuldade em controlar as emoções, depressão, causada por traumas, por perdas, relacionamentos problemáticos, rompimentos, traições, mentiras, estresse, problemas financeiros, doenças, decepções, entre outros. O sofrimento social é ocasionado por fatores extrínsecos. O nome já diz, né? Está na sociedade, está fora de nós, fora do nosso controle, que determinam nossa forma de interagir com a comunidade, com o mundo. Né? São coisas que acontecem que nos afetam, coisas que acontecem lá fora, acontecem no mundo, que vêm nos afetar. Né? Então, sensação de medo, abandono, dificuldade de comunicação, de concentração, pensamentos negativos, depressão, comprometimento da saúde mental, somatizações causadas pela fome, pela miséria, pela falta de moradia, pelas guerras, pelas catástrofes, pela perda de prestígio, né, perda de status, orgulho, a respeitabilidade, às vezes algum comprometimento moral, né? E também, não coloquei ali, a opressão, né? A tirania causa esse tipo de problema. E os problemas espirituais, que é uma forma de sofrimento que surge quando há uma desconexão com o sentido da vida, com a falta de propósito, com a falta de valores espirituais. Né? Nesse mundo, agora, do ter, do ser, estamos cada vez mais nos distanciando da espiritualidade, que nos traz um sentido de vazio, uma falta de esperança, perda do sentido da vida. Para que viver? Né? O isolamento, questionamento sobre a existência. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? Né? A falta de fé, falta de esperança no futuro. Acontece, gente, acontece. São perdas significativas, perda de pessoas amadas, doenças graves, crises existenciais, conflitos internos, mudanças drásticas de vida. Desta forma, a gente pode perceber que a dor, sendo ela física, ela traz, junto com ela, no seu rastro, um problema emocional, um problema social, um problema espiritual. Sendo emocional, vai trazer problemas físicos, sociais e espirituais. Sendo sociais, traz problema emocional, físico e espiritual. E sendo espiritual, nos traz problema social, emocional e físico. Porque nós não somos dissociados. Nós somos corpo e alma. O nosso corpo fala o que está na nossa alma. E se houver um problema com o nosso corpo, vai repercutir na nossa alma. Às vezes, até, a gente vê relatos, né, de que um acidente, foi um acidente, não esperava, foi repentino, mas é um acidente.
Mas e antes do acidente? Como é que você estava? Onde estava o seu pensamento, o seu foco? Quais as ideias que você estava tendo? O que você estava emanando? Né? Às vezes é a folhinha que soprou lá no Japão e que está indo lá para o Canadá. Né? Às vezes a gente mesmo, de forma inconsciente, involuntária, por questões que a gente não controla ainda, provocou. Né? Então, eu fiz só isso para a gente perceber como é o encadeamento deste sofrimento que nós temos. Aí vem, né? Quando acontece uma coisa aqui, porque eu vou falar assim para vocês, olha, é natural, é da natureza humana, viver é sofrido, viver é difícil, viver exige diariamente uma enorme força de vontade para que nós levantemos da cama e saiamos para enfrentar o mundo. Porque quando a gente sai, ou mesmo você levanta da cama, você não sabe como vai ser o teu dia, como é que vai terminar. Então, aí há uma boa dose de temor, coisas que podem acontecer. Então, viver é difícil, é sofrido, é complicado. Mas essa dor que eu estou falando é aquela dor que nos abala. E quando ela chega, vem lá. Por quê? Por que eu? Só acontece comigo. E agora? Como é que eu vou resolver esse problema? Às vezes a gente mergulha tão fundo na questão que você não vê a solução. Como vou resolver? E depois, o que vai ser de mim? E perante essas questões, eu fico imaginando, né, quando a gente teve bem aqui pertinho de nós, e que agora está acontecendo de novo, aquela enchente no Rio Grande do Sul, aquelas pessoas que perderam tudo, pessoas que não têm mais possibilidade de começar do zero, porque já estavam quase no fim da vida. Como vai ser? Muitos resilientes reagiram e foram começar do zero. E aqueles que não tinham condições, como é que estão? Então, vamos imaginar o sofrimento desses que ainda estão lá padecendo. Então, quando esta dor mais intensa nos bate à porta, vêm os questionamentos, né? A gente começa a pensar o sentido da vida, sobre o nosso destino e, né, por que nós merecemos isso? Por que isso chegou até mim? Por que aconteceu comigo? Por que logo agora? Muito bem. Vamos ver o que o Espiritismo tem a dizer sobre a dor. Para o Espiritismo, a dor e o sofrimento são vistos como oportunidade de crescimento e evolução espiritual. Ou seja, por mais doloroso que seja o sofrimento, ele pode ter um propósito. Sempre tem um propósito. Ou é um freio para alguma situação que você está indo, né, que vai te trazer muitos dissabores, ou é uma âncora que vai te levantar. Mas que geralmente, quando a gente está passando pelo sofrimento, a gente não vê que é uma oportunidade de crescimento, de evolução, de aprendizado. A gente não vê o propósito.
daquela situação amarga que estamos passando. Porque nós estamos tão envolvidos naquela, né, aquela tensão, aquela atmosfera de dor. E só depois que a gente consegue superar que a gente vai entender, né, o porquê. Kardec diz que a dor não é castigo, a dor não é punição. É contingência da vida, é da nossa natureza humana, é da nossa situação de espírito, é da nossa situação nesse planeta que nós estamos. E ela vem para nos ajudar a restaurar o que Deus preparou para nós, que é seguir buscando o caminho da elevação, é seguir buscando o caminho da plenitude espiritual e o nosso progresso também. Nem todo sofrimento é uma reação pura e simples de um mal cometido. A dor não fere somente os culpados. Muitos são espíritos ávidos de progresso que escolhem vidas penosas para concluir a sua depuração e ativar seu progresso. A gente já volta a discutir esse item aí, tá? Vamos ver um pouquinho para frente. Kardec fala das causas atuais das aflições. Causas deste momento. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, dos bem-aventurados os aflitos, né? Lá ele fala: interroguem friamente as suas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se a mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em tal situação. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? É o livre-arbítrio, né? Quanto arrependimento, quanta amargura, quantas atitudes, quantas palavras. E a gente reflete e diz: mas se eu soubesse, eu teria feito diferente. E André Luiz, naquela coleção que tem o Nosso Lar, os mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna, eu acho que é obreiros da vida eterna, que ele está ouvindo uma preleção, e que o mentor espiritual fala assim: olha, 99% dos problemas dos que estão encarnados e dos que estão no umbral, né, que são os desencarnados, que acho que é para onde todos nós vamos, penso eu, porque são tantas as aflições que a gente não tem como, né? Tem que pairar um pouquinho no umbral para tomar consciência da nossa condição de espírito desencarnado. Pois bem, 99% das aflições, do sofrimento espiritual dos que estão na Terra é causado por problemas atuais, problemas do dia a dia, problemas relacionados ao orgulho, ao egoísmo. Não são karmas, como a gente costuma dizer, né? O karma é uma ação, quer dizer, é uma reação a uma ação. Então, não é coisa que você fez em outra vida que você vem aqui, né? Opa!
como diz Kardec, não é um castigo, não é uma punição. Sofremos porque nós não podemos ter o carro do ano. Sofremos porque nós não podemos ter o apartamento, a casa mais linda da cidade. Sofremos porque nós não conseguimos aquele emprego dos sonhos. Sofremos porque nós queremos uma condição melhor e não conseguimos estudar para melhorar, para conseguir essa condição. Sofremos pela materialidade. É natural, nós estamos mergulhados na matéria. Mas aí cabe sofrimento? Tá, desculpe a minha falha técnica aqui, que eu tive que voltar, tá? Então, é preciso começar a pensar isso. Tudo tem consequência. E o nosso sofrimento é causado por nós mesmos. Tá? Mas existem as causas anteriores das aflições do sofrimento. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem nesse mundo a braços de tantas misérias? Como podemos explicar uma criança que acabou de sair do ventre da sua mãe, que deu a sua primeira respiração, tomou o seu primeiro fôlego de ar neste mundo e vem com uma doença muito séria, muito rara? Como explicar uma criança aprendendo a andar na sua tenra idade com um câncer devastador? Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa há de ser justa. Eu não consigo guardar muito bem assim, ipsis literis, o que eu leio. Mas eu lembro que tem um livro maravilhoso de Maria Dolores. São poesias fantásticas que falam da espiritualidade. E tem uma delas que ela coloca mais ou menos a ideia assim, olha, para que nós não nos compadecemos dos atrofiados, porque eles irão andar, que nós não tenhamos pena daqueles que estão em situações diferentes da nossa, porque eles ficarão bem, estão passando por uma provação, por uma expiação, e que esse momento para eles é uma bênção celestial. Eu devia ter trazido para ler. É muito emocionante, mas é isso, sabe? Algumas situações são tão sérias, que não se consegue resolver numa vida. São marcas da alma, são cicatrizes espirituais. E não que exista olho por olho, dente por dente, longe disso. Mas, às vezes, você não consegue superar. E você passa de encarnação para encarnação carregando aquele peso. Se nós olharmos para a história da humanidade, as atrocidades que foram cometidas desde que as civilizações se estabeleceram, é justo entender o sofrimento das pessoas. Porque não somos outros espíritos, somos espíritos que passamos por lá. A gente não veio aqui nesse mundo de paraquedas, eu estava lá em Órion,
e agora encarnei na Terra. Não, nós estamos aqui ainda, né? Enquanto a gente não se melhorar, não mudar o nosso padrão vibratório, nós vamos continuar encarnando aqui, né? Então, é fácil entender certas expiações. E ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de ser numa existência precedente. Tá? Então, temos causas atuais da dor, do sofrimento, causas anteriores da dor, do sofrimento. Muito bem. Lá no livro Ação e Reação, no capítulo 19, no título Sanções e Auxílios, André Luiz, também ouvindo a exposição do irmão Drago, que falava sobre a dor e o sofrimento, coloca da seguinte forma: a dor e expiação pertence ao passado. São marcas da criatura no caminho. Coisas que a gente não conseguiu resolver, que traz. É coisas que estão dentro de nós e que tem que emergir para a gente poder dar uma solução. Senão elas vão continuar lá e nós vamos continuar expiando. Dor e evolução é do nosso presente. Faz parte do aprimoramento do ser. É uma coisa de fora para dentro. É um instinto de sobrevivência. É aquilo que é necessário para o nosso progresso. São coisas que estão acontecendo, desculpe o exemplo que eu vou dar, mas estão desmatando para construir prédios. É o progresso, é a evolução, coisas modernas. Faz parte da nossa evolução. Dor auxílio é uma dor que virá no futuro. São dores que chegam para evitar a nossa queda no precipício. Às vezes nós estamos indo por um caminho que irá nos destruir. Então, esta dor vem como um freio realmente. A dor da senescência, que prepara para a transição da morte. Na velhice, nessa terceira idade, né, dizem que é a melhor idade só para quem concebeu o termo. Porque você levanta pensando qual é a dor do dia. Aí o teu joelho dói. A dor auxílio, porque o teu corpo não vai conseguir caminhar com aquela avidez que você caminhava antes. A artrose é a dor auxílio que estabelece, que diz para você, vamos ter que caminhar devagarinho agora, porque o corpo não ajuda. E a dor que prepara para o desencarne. Por quê? Está escrito lá no livro dos Espíritos, para que não abreviemos a vida de ninguém. Porque até o último instante, até o último suspiro, há a possibilidade do arrependimento, da revisão das ações. E a intenção já marca um propósito de mudança de atitude. Então, esta dor vem para preparar desta forma. Muito bem, então, qual é o propósito da dor? Se não aprende por amor, aprende pela dor.
Esse axioma aí é batido, né? A gente falava para meus filhos pequenininhos, quando não queria obedecer, eu dizia assim, ó, não quer aprender em casa por amor do pai e da mãe? A vida vai te ensinar, vai aprender pela dor. Todos nós ouvimos isso, né? E Kardec diz o seguinte, que educar é a arte de formar o caráter. Educação é uma coisa, instrução e escolaridade é outra. Tá? Arte, aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos, hábitos que lhe permitirão atravessar com menos dificuldade os dias ruins que não pode evitar. A educação, né, somos, digamos assim, fomos educados para não jogar papel no chão. É um hábito que você, uma vez adquiriu, você nunca mais vai jogar papel no chão. Você vai carregar o papel no teu bolso até encontrar uma lixeira para colocar lá. Né? São hábitos, é formação de hábito. Nós temos que ter educação para tudo nessa vida. Até, né, aquela passagem do Chico lá, que Emmanuel, o Chico foi fazer a viagem, ele foi ao Rio de Janeiro, São Paulo, se não me engano, para aquele programa Pinga Fogo, e na volta no avião houve lá uma turbulência. E o Chico começou a ficar nervoso e começou a gritar, meu Deus, e vamos morrer todos aqui. E, de repente, ele olha e está lá Emmanuel, dizendo, escute, Chico, por favor, se acomode, porque até para morrer nós temos que ter educação. Né? Então, é assim, é a formação de hábitos. As dores são capazes de produzir frutos excelentes de experiência e compreensão. São processos educativos e reparadores visando ao reajustamento da criatura nos seus transvios no curso da evolução. Ora, se a criança arteira foi andar de bicicleta, os pais disseram, olha, não corre com essa bicicleta que você vai cair e se machucar. E ela foi, caiu e se machucou. Na próxima vez, ela aprendeu. Na próxima vez, não vai correr, porque ela vai cair e vai se machucar. Né? Houve um aprendizado. Então, a dor e o sofrimento são vistos como corretivos aos abusos cometidos no processo de viver. Possibilitam a transformação dos vícios em virtudes. Ora, se a gente come demais, se expande demais, vêm os problemas físicos, né, que refreiam o nosso vício de querer comer demais. A dor é um alerta para a mudança de atitude ou direção na vida, para que possamos sair do estado de entorpecimento, da inércia para a ação necessária à mudança. Tem gente que vive na zona de conforto, né, não quer mudar nada. Ah, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Só lá na novela da Gabriela. Não é para isso que vemos aqui, não. Né? E quando a gente está demorando demais nessa zona de entorpecimento, a espiritualidade dá um empurrãozinho. Quantas pessoas, quantos depoimentos a gente ouve, olha, depois que aconteceu tal coisa na minha vida, eu mudei. Dá uma sacudida, dá um baque, puxa o tapete. E você muda. A dor é um mecanismo para despertar a consciência, que equivale a dizer que todo sofrimento encerra o ensinamento necessário à nossa evolução. Leon Denis, nessa obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no seu capítulo 26, que fala somente sobre a dor, ele diz assim, que a dor é fundamentalmente considerada uma lei de equilíbrio e educação. A dor vem para equilibrar e para educar. Pode escrever, botar na porta da geladeira. Estou sofrendo porque preciso me educar
e preciso me equilibrar. Qual é o papel da dor como fonte de equilíbrio e evolução? Nosso tema de hoje. Muito bem. O Espiritismo, diante de seus ensinamentos, oferece uma estrutura para entendermos e trabalharmos com a dor e o sofrimento. Porque o Espiritismo é uma doutrina consoladora. Ela não fala do aqui e agora. Ela fala do nosso passado e do nosso futuro. Aqui estamos de passagem. Temos que olhar lá, aonde queremos chegar. Claro que nós queremos ser pessoas boas, excelentes, nós queremos angelitude, nós queremos a felicidade plena, nós queremos estar junto de Deus, nós queremos fazer parte do plano divino. Isto está lá na nossa matriz, quando Deus nos criou simples e ignorantes, Ele foi como se colocasse um pó de pirim-pim-pim, disse assim, vai, filho, caminha, diamante bruto, vai se tornar uma pedra preciosa, que encontrarei em meus braços lá distante, brilhando. Está dentro de nós. A dor, até me perdi, só um minutinho. Nos lembra que, apesar da inevitabilidade da dor, o sofrimento é, em grande parte, uma opção que podemos aprender a gerenciar. Opa! Então, eu vou ser o CEO da minha dor, do meu sofrimento? Sim, sim. O Espiritismo nos ensina a resignação diante das dificuldades. Resignação não é permanecer inerte e passivo. Mas no ocasião eu encontrei uma senhora que disse assim para mim, olha, eu sofro nas mãos do meu marido. Ele é muito ruim, me maltrata. Não tinha a lei da Maria da Penha naquela época, tá? É um sofrimento sem fim, mas eu vou resistir, eu vou ficar quietinha, eu vou aceitar esse sofrimento, porque eu não quero reencarnar com ele de novo. Não quero ter ele por perto na outra encarnação. Gente, não é isso o sofrimento. Tá? Tem situações que você pode mudar. Aceita o que não pode mudar, mas o que pode tem que mudar. Esse tipo de sofrimento, você está prejudicando a outra pessoa porque ela não vai se corrigir. Ela vai continuar na maldade, cada vez sendo mal. Então, temos que colocar um freio. Né? Devemos aceitar a dor de forma consciente e ativa para a reparação das faltas e o fortalecimento do espírito. Ora, se usei mal o meu livre-arbítrio, então vamos assumir a responsabilidade. Vamos fazer desse limão uma limonada. Se buscarmos compreender a dor como uma oportunidade de aprendizado, de mudança, de amadurecimento, abrimos espaço para o equilíbrio e a renovação interior. Ora, se nós pudermos assim afastar um pouquinho o emocional, raciocinarmos, refletirmos, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com esse problema? O que vai me ensinar? O que vai me trazer de vantagem? Nós começamos, então, a abrir espaço para o equilíbrio e a renovação interior. O Espiritismo entende a dor como oportunidade de crescimento que pode contribuir para o desenvolvimento de virtudes, como paciência, a dor passa, a resignação, a resiliência.
ter força para aguentar, ter força de vontade para fazer o que é necessário para sair dessa situação de dor e sofrimento. A disciplina, ter disciplina. A educação exige disciplina. Para criar hábitos, temos que ter disciplina. Empatia, entender que toda portinha que a gente bater naquela casa vai ter um sofrimento, entender o sofrimento alheio. Ter fé. Deus não dá peso maior que os nossos ombros possam carregar. É a providência divina atuando. Acreditar que Deus está nos amparando, nos protegendo, nos dando recursos necessários. Basta nós querermos e nós conseguiremos. Ter esperança, futuro. Futuro não é aqui. O nosso espírito anseia por um futuro melhor. Desenvolvemos o amor, entre outras coisas. Como reflexão sobre a causa, incentivando a aceitação, o entendimento e a promoção do aprendizado. Qual é a causa do meu sofrimento? É uma expiação? É uma coisa que eu fiz lá no passado? Não brota uma interrogação, porque se você faz uma busca pelo autoconhecimento, você vai saber se a tua dor ou o teu sofrimento vem de outra vida ou se você procurou isso agora. É só você buscar se conhecer melhor, que está tudo lá guardadinho, né, no arquivo da nossa alma. Espiritismo entende a dor como fortalecimento da fé, enfatizando a importância de resignar-se, buscar forças e coragem para enfrentar a superação. Ora, se você aceita a dor, não luta contra ela, não se revolta, não se rebela, você se resigna. E aí você tem que encontrar, você encontra forças e coragem para enfrentar e superar, com certeza. E o Espiritismo entende a dor como um mestre que vem nos ensinar lições importantes de como viver, como morrer e como é o plano espiritual. Diante da dor, o que fazer? Não se desesperar, mas refletir. Como é a minha vida? Como estou vivendo? O que esta vida está tentando me dizer? O que eu preciso modificar na minha vida? Às vezes, tendo um pouquinho mais de disciplina, formação de novos hábitos, ou insistir em certos hábitos. Que preciso aprender com essa experiência? O que preciso aprender? Ser humilde, ser paciente, ser generoso, perdoar. Ouvir mais. Falar menos. Como posso melhorar e crescer a partir disso? Como posso melhorar? Só pensando nisso já dá um entusiasmo. Opa, quero melhorar. O caminho para aliviar a dor. A dor é inevitável. Agora, sofrer é opcional. Lembra que eu falei, né? Que a dor é elemento de sofrimento. Mas não quer dizer que devemos sofrer. Podemos sentir a dor, mas nos desesperarmos, nos entregarmos, nos vitimizarmos, aí é opção nossa. No livro Vinha de Luz, Emmanuel, através da maravilhosa mediunidade de Chico Xavier, diz que não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Sofrer por sofrer não leva a nada. Nos vitimizarmos com o sofrimento, porque a vida, porque o vizinho, porque meu irmão, porque meu pai, minha mãe, meu filho, porque os outros.
Não, somos nós. Somos nós. Como posso fazer para melhorar? Opa. Epa. Qual é o caminho para aliviar a dor? Muito bem. Primeiro, aquilo que falamos. Aceitar. Aconteceu? Aconteceu. Muito bem. Feito está feito. A dor veio. Aceitemos. Nos resignemos. Busquemos a reforma íntima. Mudança de atitude e intenção. Mudança de comportamento é intenção colocada em prática. Não adianta somente desejar mudar. É preciso desejar e colocar em prática e mudar mesmo. O que a vida está querendo me ensinar? O que eu preciso fazer para melhorar, certo? Vigiar e orar sempre. Vigiar nossos pensamentos e orar para estar sempre em conexão com a espiritualidade. Elevar os nossos pensamentos a Deus. Deus, acordei hoje, tenho que viver, a vida é difícil, é complicada, é doído, então vamos comigo. E Deus está conosco. Assumir a responsabilidade sobre os atos, ação e reação. O que eu penso, o que falo, como escuto, como ajo. Tudo tem consequência. Afastar-se dos vícios, porque trazem consequências amargas e irreversíveis. Controlar as más tendências. Evitar conversações deprimentes. Tem gente que de repente se encontra por aí que só fala de doença, ou só fala de morte, ou só fala de desastre, ou só fala de acidente. Só fala coisas ruins e negativas. Evitar. Nós temos que falar de coisas boas, porque a dor é nossa companheira. Companheira de vida. Mas ela está caminhando conosco por uma estrada que tem um sol radiante, um céu lindo azul como tivemos hoje. Vamos levar esta dor, essa nossa companheira, para ver a beleza, a perfeição da florzinha da erva daninha. Perfeição de Deus, o perfume das rosas, o canto dos passarinhos. Como tem coisa boa nesse mundo para nos elevarmos. Leituras edificantes. Se apegar à leitura edificante, uma página. Tem aqueles momentos de sabedoria que é bem curtinho, que não vai tomar muito do nosso tempo, mas que você lê já melhora a nossa condição, nos torna mais otimista. E praticar ações no bem, no amor, na caridade. Se você não pode fazer um trabalho voluntário, mas pelo menos pensar no bem do próximo. Já estamos meio caminho andado aí. Tá? Então, desculpe, a dor perdura de acordo com a nossa resistência ao fato. Quanto mais resiste, mais dói. É ou não é? Persiste, perdura enquanto de acordo com a nossa resistência ao fato, em aceitar os desafios, em aceitar a transitoriedade das coisas e da própria condição terrena. Estamos aqui de passagem, a dor também passa. Ela tem dia e hora para acabar. Acaba? Tá? Acaba. Então, nós temos que aceitar quem somos
ignorantes, inferiores, orgulhosos, egoístas. Humildemente aceitar. Estamos de passagem, não vamos ficar aqui. Tudo que tem aqui vai ficar aqui. E o nosso espírito vai. A vida é feita de uma série de escolhas, incluindo como respondemos à dor. Podemos nos apegar a ela, nos prender a ela, nos vitimizar, permitindo que ela se transforme em sofrimento. Ou podemos aceitá-la, ouvir o que ela tem a dizer, aprender com ela e seguir em frente. Ó, já está na nossa hora, mas me permitam só um exemplo. Não vou tomar muito tempo de vocês. Tem uma série de streaming chamada 1883. Ela conta a saga dos pioneiros americanos, né, que chegaram aos Estados Unidos e receberam o convite do governante para explorar o oeste americano. Então, eles saíam em caravana, aqueles carroções, rumo ao interior. Não tinha estrada, não havia nada, eles tinham que abrir picada. Mas o medo desses colonizadores, o maior medo, não era a falta de provisões, não eram as tempestades, não eram as nevascas, não era o ataque dos povos originários, dos ladrões, dos saqueadores. O maior medo era a travessia dos rios. Quando a caravana chegava para atravessar um rio, os rios no oeste americano eles são de corredeiras por causa das montanhas nevadas, são profundos, né? E tem correntezas. Então, o que acontecia? A carga tinha que ser deixada para atravessar o rio. Tinham que deixar alimentos, muitos levavam até mobília, né? Coisas pesadas, tinha que deixar atravessar somente a carroça para ir para o outro lado e seguir viagem. E o rio ali só aguardando, né? Para carregar a carroça pesada e os corações leves. Nós temos que seguir o curso do rio. A vida é lá, do outro lado do rio, lá na frente, naquela direção, do outro lado. Lá está a nossa essência, a nossa verdade, a nossa verdadeira vida. Mas para atravessar os muitos rios da nossa vida, é preciso uma dose descomunal de desapego. Conseguir deixar do lado de cá o que não faz mais sentido. Temos que ir largando as nossas dores, o nosso sofrimento, os nossos anseios, nossas aflições. Nós vamos desencarnar e deixar tudo do lado de cá para fazer essa travessia, ir para lá. Temos que agradecer as experiências vividas e vencidas. Entender o que cada dor quis ensinar. A dor passa. O aprendizado estará sempre conosco. Vamos levar nas nossas malas a bagagem. Deixemos, então, nossos pertences ao longo dos rios da nossa vida. Sigamos em frente para vislumbrar a paisagem maravilhosa de possibilidades que Deus nos concede. Olha as possibilidades. Desapegar. A dor é algo profundamente íntimo. Impossível mensurar o sofrimento alheio. Por isso, a dor é um sofrimento solitário, único, que se entranha no âmago do ser. Não queira calçar o sapato alheio, porque você não sabe a dimensão do sofrimento. Ah, é só uma dorzinha. Ah, mas está sofrendo por isso. Cada um sofre de forma diferente. A gente não tem ideia do quanto aquilo está fazendo a pessoa sofrer. Zélia Duncan canta numa música chamada Catedrais assim, ó: o deserto que atravessei, ninguém me viu passar. Estranha e só. Sofrimento é solitário, né?
Nem pude ver que o céu é maior. Estava tão envolvida no seu sofrimento, no seu deserto. Mas o céu sempre tem uma solução para nós. Em São Mateus fala, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, bem-aventurados os que choram. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento, como prelúdio da cura, do aprendizado e elevação espiritual. Expurgar o mal de dentro de nós. Esta é a oportunidade que a dor nos dá. Ao vivermos plenamente aceitando nossa condição, as nossas dores, as nossas aflições, expressando o nosso amor, utilizando as nossas forças, coragem, fé, mesmo que a gente ache que não tem forças, mas Deus dá força. Deus nos dá coragem, se nós tivermos fé. Nós entraremos em sintonia com uma vida correta e equilibrada, com os princípios espíritas da caridade e do amor ao próximo. A poetisa Clarice Lispector diz lá, ainda bem que existe sempre outro dia, e outros sonhos, e outros risos, e outras pessoas, e outras coisas. E Emmanuel, através de Chico Xavier, diz o seguinte, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, não dá. Mas, aprendendo com a dor, é possível começar de novo e fazer um novo fim. Eu quero agradecer a atenção dispensada, desejar muita luz e paz aos corações de vocês, que levem essa luz, essa paz aos seus lares, que lá permaneça a harmonia, o amor, a compreensão, a união entre todos e que vocês tenham uma boa noite e sem dor.